alunos do 8º ano. Vamos começar mais uma aula, né? Agora a aula de número 10. E nossa aula tá no capítulo 3, módulo 2. Nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, de 1789 até 1792. E dentre os objetivos dessa nossa matéria, tá? Nós vamos procurar entender o contexto francês pré-revolucionário. O que estava acontecendo na França, tá? Que contribuiu para esse evento, tá? Vamos também aprender como é que estava hierarquizada, como que estava organizada a sociedade francesa. Ela era dividida, ela tinha separações de classe, isso levou a algum descontentamento, tá? E, por último, nós vamos compreender, tá? Qual a influência, qual a importância, tá? da burguesia, da classe burguesa nesse processo revolucionário ocorrido, tá? Bem, para a gente então começar o nosso conteúdo, vou traçar um perfil da situação da época. A gente está falando do século XVIII, meados do século XVIII, depois de 1751, tá? Em que 80% da população francesa vivia no campo. Por que vivia no campo a maior parte da população? Tá? Porque a economia francesa ela era baseada na produção e comercialização de produtos agrícolas. Então, era dependente da agricultura. Tá? Mas isso não significa que não rolava dinheiro, não. Muito dinheiro. Tá? Inclusive, esse período, os historiadores falam que é um período de grande euforia econômica. Mas, a partir de 1778, tá? Começou a vislumbrar um panorama de mudanças, né? Uma crise econômica, tá? Começou a tornar evidente a decadência da organização política, tá? Por quê? Porque estava acontecendo, tá? Um excesso de gastos do governo, tá? Principalmente com guerras e gastos pessoais com a monarquia e os seus auxiliares. Lembra que eu falei para vocês no capítulo passado, né, no conteúdo, a independência dos Estados Unidos, né? Quando eu comecei o assunto, eu comecei falando que a Inglaterra tinha acabado de sair de uma guerra contra a França. A Inglaterra venceu a guerra contra a França, mas gastou muito, né? A Guerra dos 7 Anos, a França perdeu, a Inglaterra ganhou, mas ficou endividada. Aí foi descarregar a despesa que ela teve na guerra em cima das 13 colônias. A França, tá? Foi descarregar o gasto dela com a guerra em cima do camponês. Cobrar impostos camponês da burguesia, né? Então, gente, isso junto com o sustento de uma corte, tá? Que só vivia, né, dos benefícios que a autoridade, no caso, favorecia, promovia, tá? E os gastos com guerra. Tá? Tudo isso caía nas costas do cidadão mais simples. Tá? Então, desde 1774, esse país, né, ele era governado pelo Luís XVI. Tá? E o Luís XVI não estava nem aí para a população, ele estava alheio aos interesses da população pobre. O pobre tem que pagar imposto mesmo, pronto, acabou. E não se importava com isso, não. Então ele já estava longe mesmo, lá do Palácio de Versalhes, que na época não ficava nem no centro de Paris, ficava num lugar bem afastado.
Então, de lá, de longe, então ele não sentia, nem sabia o que a população passava. E se sabia, não estava nem se importando com isso. Então, nós temos aí um quadro de pintura histórica, né, em que Luís XVI está reunido com com certeza, os seus auxiliares, né, e dando as instruções de La Pérouse, em 1817, Nicolas André, o autor dessa obra, né. Bem, e continuando aqui, então o sustento do governo, no caso do rei Luís XVI, dependia dos impostos pagos pela população mais pobre. E essa situação estava se tornando difícil, de se manter, por quê? Porque quanto mais o governo gastava, mais eles tributavam a população, tá? Enquanto não estava faltando a fartura, a alimentação, o conforto, tudo de bom para o rei e sua corte, a população estava passando fome, estava passando aperto, tá? Então, isso tudo, tá, levou a uma crise social, várias crises sociais. Foi um conjunto de fatores, né? E sobre a sociedade francesa, a gente tem que falar o seguinte: ela era organizada em 3 distintas classes. Essas classes eram chamadas de estados e era dividida da seguinte forma: nós tínhamos o primeiro estado, tá? É o topo da pirâmide, tá? Onde ficava o clero e acima do clero o rei. No meio da pirâmide nós tínhamos a nobreza, tá? E na base da pirâmide, a parte mais baixa da pirâmide, nós tínhamos a burguesia, tá? Que a burguesia era a parte que dominava, né, que detinha o poder econômico, mas não tinha voz, não tinha mando nenhum. Abaixo nós tínhamos os trabalhadores e abaixo dos trabalhadores a gente tinha o camponês, tá? Então, os 2 primeiros estados, tá, mantinham privilégios feudais, tá, poder absoluto, tá, e tinham o direito de cobrar impostos, mas eram isentos de pagar impostos, tá? Ao contrário do que acontecia com o terceiro estado, que pagava todos os tributos e sustentava toda essa máquina governamental que para eles já estava difícil de segurar. Aqui eu coloquei uma figura para vocês verem como que era, tá? A burguesia aqui, ó, era mantida, né? Era composta, quero dizer, do sans-culotte. Sans-culotte era sem calção. Quando falo sem calção, eles não usavam aquela roupa que era o culotte. O culotte é uma calça que aperta na cintura e aperta um pouco acima do joelho, né? E usar essa calça conferia um certo status de poder financeiro. Era uma roupa de elite, né? De elite econômica. As pessoas que não usavam essa calça usavam uma calça comprida, que ela era direta, a mesma largura de cima até embaixo, até o pé, tá? E era o indicativo de uma pessoa de poucas posses financeiras. E por isso que eles eram chamados de sans-culotte. Tinha os camponeses e essa base, para vocês terem uma ideia, era formada por 24 milhões de pessoas. Ou seja, praticamente a maior parte da população. Acima deles está o segundo estado, né, que é a nobreza de sangue. Ou seja, o que é a nobreza de sangue? Passava o cargo de pai para filho, de filho para neto, e era de acordo com cargos hereditários, digamos assim. Acima desse, deixa eu complementar a minha informação aqui, essa nobreza de sangue, a nobreza de espadas, que eram os militares de alta patente, era um grupo formado de 350 mil pessoas, tá? Acima dele estava o alto clero e o baixo clero, né?
o Papa, os cardeais, os bispos, os arcebispos e os baixo clero, né? Tava o padre, né? E outros membros da igreja, tá? Que também usufruía de todo o conforto de estar colado na classe dominante. Acima só tinha a figura do rei, tá? E o alto clero formado por 120 mil pessoas. Notem que na parte direita dessa nossa pirâmide social a gente tem uma chave e que essa chave está dando uma informação, tá? Privilégios tributários e jurídicos. Quem tem isso? Da nobreza para cima, tá? Não eram julgados pelos seus atos, não eram responsabilizados pelos seus atos, porque eles tinham voz de mando, né? E também não tinham obrigação de pagar impostos, não pagavam, isentos de impostos. Nós temos aí uma outra figura em que eu quero mostrar para vocês como é que era a composição social do terceiro estado, a base da pirâmide, tá? Os 24 milhões de pessoas, tá? Era que nós temos, logo na primeira figura, nós temos a alta burguesia. Eles achavam desaforo. Eu tenho direito e não tenho dinheiro, né? Tenho obrigação de pagar impostos e não tenho voz nenhuma dentro da política. Então foi uma das reivindicações que a burguesia teve, né? Usou, foi essa falta de trânsito no meio do segundo e do primeiro estado, já que eles tinham dinheiro. Então nós tínhamos aí a alta burguesia, que era composta pelos banqueiros, os donos de banco, os industriais e os altos comerciantes, os grandes comerciantes, né? Abaixo desse a gente tem a média burguesia, que eram os profissionais liberais, né? E os altos funcionários públicos, né? Que eram chefes de repartição e estavam no topo do funcionalismo público na época, né? Abaixo a gente tem a baixa burguesia, que eram os pequenos comerciantes, donos de lojinhas, donos de magazines, ou donos de feiras, participavam das feiras e dos mercados que aconteciam durante o período feudal, né? Nós temos também, né, como classe menos favorecida ainda, que são as classes populares, tá? Os artesãos que trabalhavam produzindo, né? Nós temos os operários que trabalhavam nas fábricas, os camponeses que trabalhavam na terra, os servos que eram, né, trabalhavam na terra, mas sem direito algum, direito trabalhista, já que eles eram servos, e o sans-culotte, tá? Que era a classe mais pobre da população, tá? Os sem calção, tá? Bem, então esse povo que aí liderados pela burguesia começaram a reivindicar direitos, tá? Bem, aí essa figura é uma alegoria do que realmente estava acontecendo, né? O terceiro estado, representado por esse senhor que está com uma bengalinha na mão, né? Carregando literalmente, né? A nobreza, que era o segundo estado, e o clero, que fazia parte do primeiro estado, junto com o rei, né? Carregando todo mundo e todo mundo sendo um peso para ele, um peso financeiro, né? Bem, então, o que nós tivemos com isso? Toda essa situação, toda essa tal, nós tivemos um agravamento das diferenças sociais, tá? O quadro era de uma total desorganização financeira do governo de Luís XVI. Por quê? Porque ele confundia tudo. As contas pessoais, a forma regalada que ele vivia, tá? Era tudo despejado na conta do governo,
Tá? Então, os excessos do rei, seus familiares, seus auxiliares, seus conselheiros, tal, né? Porque esse pessoal morava tudo no palácio com o rei, tá? Esse gasto recaía em cima da população e que não estava dando conta mais de pagar. Tá? Então, o que nós tivemos como consequência dessa desorganização? Tá? Uma enorme insatisfação entre os grupos sociais que formavam o terceiro Estado, dentre eles a burguesia, fazia parte dessa classe. Então, essa burguesia, tá? Já aí numa situação financeira, né, em que eles eram ricos, né, prósperos, eles passaram a lutar pelas reformas que dessem a ele, possibilitassem a ele exercer também um controle do Estado, não só pagar, mas ter voz política, estar lá, fiscalizar, ver o que estava sendo feito com o dinheiro dos impostos e até também se candidatar a fazer parte desse gerenciamento do Estado. Tá? Então, o agravamento desses problemas até a partir de 1785 resultou na decadência do governo de Luís XVI. Tá? Bem, então nós tivemos aí, né, as constantes crises financeiras do antigo regime francês, tá? Gasto com a participação da guerra de independência dos Estados Unidos. Nós tivemos também o Tratado de Comércio que foi estabelecido com a Inglaterra em 1786. Esse tratado favorecia a importação de manufaturados de procedência inglesa, já que nessa época a França não tinha uma organização industrial de forma que atendesse todo o mercado interno, então grande parte da produção era de fora, era da Inglaterra, tá? E tudo isso, gente, provocou uma crise econômica, tá? E o que resultou nisso? Aumento de fome e aperto entre a população. Então, a partir da próxima aula, tá, a gente vai ver o que resultou nisso. Tá? Então, nós temos aí, né, para já dar uma préviazinha do que a gente vai ver, nós temos aí a bandeira da França, que é o símbolo da Revolução Francesa, com o seu lema, um lema iluminista, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. E as cores também têm um significado muito legal, né? O azul significando o parlamento, né? O branco representando o poder executivo e o vermelho representando o povo, tá? O povo francês, tá? Bem, para a gente concluir a nossa aula, eu deixei aqui uma atividade, ela está na página 37 e 38, é apenas uma questão, um exercício, tá? Uma atividade. Esse exercício faz parte do vestibular de ingresso no Instituto Federal do Ceará, né? E está falando sobre a Revolução. A questão é: a Revolução Francesa, ocorrida em 1789, foi um dos maiores movimentos sociais e políticos da história do Ocidente. Os revolucionários tinham como ideais defender a liberdade e a igualdade como elementos essenciais para a construção de uma sociedade para todos. A Revolução Francesa, com seu vigor revolucionário, influenciou diversos movimentos no mundo, inclusive no Brasil, né? Podemos apontar como um importante fator propulsor da Revolução Francesa, letra A, as guerras de conquista realizadas por Napoleão Bonaparte. Letra B, a revolta da maioria da população francesa, burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos, motivada pelas injustiças sociais, promovida pela monarquia absolutista e os governos da época. Letra C, a grande influência da burguesia e dos trabalhadores urbanos sobre o sistema político da França. Letra D, a busca pelo direito de voto na nobreza por eleições sem fraudes. Letra E, o desejo de permanência da divisão da sociedade em três ordens:
conhecida como primeiro, segundo e terceiro estado. Olha só, apenas uma é a correta, tá? E na próxima aula nós vamos fazer a correção comentando cada uma das opções, tá? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e nós ficamos por aqui, tá? Por hoje é só, até a próxima aula. Um abraço para vocês. Tchauzão.